Fala pessoal, beleza? Legal, Samuel Valentim na área. Mais uma live para vocês. Hoje, no dia 21 de novembro de 2017, às 21 horas e 3 minutos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no CCUB, Criadores de Canários Unidos do Brasil, no Facebook. Então, se você está assistindo essa live no YouTube, saiba que essa live já ocorreu lá no grupo CCUB do Facebook, tá bom? Caso vocês queiram participar da live, vocês têm que entrar no grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, clicar em participar e eu vou adicionar, beleza? Pessoal, vamos lá, arrumar o cabelo aqui que eu lavei. Aí eles ficam rebeldes. Live com tema livre, tá bom, galera? Devo ficar até umas 21 horas e 40 minutos. Boa noite, Fabrício. Gilberto Cal, boa noite. Davi William, boa noite. Rodrigo Silva, boa noite. Matheus Ferreira, boa noite. Eduardo Cesarino, boa noite para os senhores. Tá chovendo muito aí, gente? Matheus Ferreira, como vão as coisas? Beleza, Matheusão? Bacana. Reformando o canarinho, cara. Desci os passarinhos tudo para uma sala da minha casa. Desci tudo. E tô começando a reformar, acho que semana que vem. Começou uma reforma legal lá. Depois você aparece aí. Apesar que não tem canarinho para visitar, por enquanto. Depois você vem aí. Espero que todos aí estejam bem, né? E o vovô, como é que ele tá, o vovô? Tem que ir lá ver o vovô. Tânia Agostini, boa noite. Admilson, boa noite. Paulo Bovó, boa noite. Expedito Aquiles, boa noite. João Francisco, boa noite. Rafael Aparecido, boa noite. Matheus e Andressa, Mateusão, boa noite. Beleza demais, e aí? Edmar, boa noite. João Francisco, boa noite. Um salve para Brasília. Rodolfo Teixeira, boa noite. Fabrício faz a primeira pergunta da noite. Samuel, sustos intensos podem levar os canários a terem uma parada cardíaca? Exemplo, estarem dormindo e soltarem fogos de artifício? Ô Fabrício, não sei exatamente quanto esse exemplo, mas parada cardíaca em ave não é algo tão raro, penso eu. Fiquei sabendo hoje de um criador, assim, das antigas, tipo o vovô Argemir, assim. Ele até parece o vovô Argemir. E ele falou assim que um dos canários dele morreu de parada de derrame hoje. E ficou mó triste, né? De derrame porque é um canário muito agitado, muito intenso, muito ansioso. Então ele falou que um esforço muito grande desse canário acabou falecendo. Ele falou que era por causa do olho esbugalhadinho e o bico mais preto, preteou o bico. Eu falei com ele, olha, eu nem sabia, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Então, parada cardíaca ocorre nos canários. Agora, em relação aos fogos de artifício, não sei. Eles tomaram um susto. Pode ser, né, cara? Ser humano acontece isso, em geral, num animalzinho como um canário. Tá bom? Alexandre Oliveira, boa noite. Lucas Santos, boa noite. Davi William, boa noite, Valentim. Onde compro minha camisa do grupo? Ô, Davi, me menciona lá no CCUB que eu vou te passar o WhatsApp. Aí é bom que vai servir para outras pessoas, tá bom? Faz uma publicação. Samuel Valentim, me menciona. Se não conseguir, pede alguém para me mencionar. Como faço para comprar camisa CCUB? Aí eu vou passar o WhatsApp do Júnior Gerbas, beleza? William Donizete, boa noite. Juscelio Santos, isso mesmo. Boa noite, Valentina. Pô, que Valentina, mano. Minha filha vai ser Valentina. Jefferson Fiuza, boa noite, mestre. Ô Jefferson, você é parente de um professor de direito aqui de Belo Horizonte, Fiuza? Escritor de livro? Matheus, e os vermelhão aí, a mil? Nada, cara, parei a reprodução já. Morreram muitos filhotes meus. Esse ano foi um fiasco. Gabriela Neves, olá, gostaria de saber. Minha fêmea bota, mas não choca. O que eu faço? Pegue esses ovos e coloque para uma ama seca chocar, tá bom? Pode ser que sua fêmea não seja boa de choca. Ou talvez ela está passando por algum momento de estresse ou está doente, não sei. Mas para não perder os ovinhos, coloque para outra fêmea chocar, o que nós chamamos de ama seca, conforme eu ensinei no vídeo Samuel Valentim, ama seca. Fabrício, Samuel, o criador tendo um tanque para desinfetar as gaiolas, etc. Essa água misturada... você me perguntou isso, Fabrício. Eu lembro de ter lido isso aí na última live.
A não ser que travou na hora que eu perguntei. Mas veja bem. Acho que deve ter travado minha conexão. A recomendação veterinária é: pode reutilizar essa água desde que não haja fezes e sujeiras demais nessa água. Porque o criador pega a grade, por exemplo, divisória de fezes, com as fezes e já joga na água com água sanitária e cloro. Aí vem com outras grades, mesmo jeito. O que seria interessante? Seria interessante você pegar uma escova, primeiro, passar uma água nessas grades, tira fezes, ok? Tira sujeira, se tiver fio de juta, se tiver pena, se tiver tudo, tira. E põe lá no tanque com a água, com os produtos químicos aí. Beleza? Aí você pode até reaproveitá-la para outras grades, para outros componentes. Legal? Agora, se tiver com fezes, aí não, né? Aí ferrou tudo. Eduardo Cesarino, manda um salve para Indaial, Santa Catarina. Indaial, Santa Catarina, um abraço para todos vocês. Divorcir Pedroso, boa noite. Wagner, boa noite. Fabrício, Samuel, vi criadores que misturam remédios para verme na farinhada. Um deles, se não me engano, é o Proverme, algo assim. O pássaro teria determinados dias para consumir aquela farinhada e seria suspensa, ou ele poderia consumir a farinhada toda com o remédio. Cara, eu nunca usei o Proverme, mas vou confirmar, tá bom? Quando eu usava vermífugo, era o Avitrim vermífugo que tem membendazol. Mas o Proverme eu nunca usei. Mas vamos ver aqui, Proverme, como usar. Que às vezes pode ser que tenha um tempo determinado, né, cara? É um antielmíntico. Antielmíntico com H é pra verme, tá, gente? É um vermífugo. Leia a bula. Vamos ler a bula aqui, então. Vamos ver. Aves. Um sachê de 28 gramas dissolvido em 12 litros de água para frangos de 60 dias ou galinhas com 90 dias de idade. Bom, eu confesso, Fabrício, que quanto em relação a esse produto eu não sei como que os criadores indicam. Né? Um sachê para quanto? Para quê? 1 quilo de farinhada? Eu não sei. Tá bom? Quando é o Avitrim vermífugo, eu sei que tinha lá, né? Tantos dias certinhos, bacaninho e tal. Vamos lá. Matheus, vovô tá ótimo, com 94 anos ontem. Ele lembrou do churrasco prometido. Nó, velho. É mesmo, hein? Cara, fala com ele pra viver mais alguns anos, porque eu tenho que terminar a reforma do canaril. Aí nós vamos fazer um churrasquinho na laje e vai trazer o vovô aí, beleza? Vai trocar outras ideias com a gente, ver os passarinhos e ficar de boa. Fala que eu mandei um abração, fala com ele, ô vovô. O Samuel Valentim, que fez o vídeo com o senhor, mandou um abração. Falou que depois vem ver o senhor e não esqueceu do churrasco. Só que ele tá em reforma lá na casa dele e por isso que ele não tá economizando. William Donizete, Samuel, tricomoníase, o que devo usar? Nem sei. Mas vamos ver aqui, tricomoníase. Eu sou péssimo em patologias, eu já falo na cara. Eu só aprendo sobre doença de canário quando tem alguma doença no meu canaril. Aí eu aprendo como tratar, né? Tricomoníase em aves, né? Porque tricomoníase afeta também ser humano. Tricomoníase em aves. Tricomoníase aviária. Acho que eu nunca parei para estudar sobre tricomoníase, cara. Eu já parei para estudar sobre ácaro de traqueia, bolba. Tricomoníase não. Vamos ver. Vamos lá. Tricomoníase é uma doença parasitária causada pelo protozoário flagelado Trichomas galline, que afeta principalmente columbiformes e aves de rapina e alguns passeriformes e piscitaciformes e galiformes. Vamos ver aqui. Ciclo de vida desse protozoário, 5 horas para uma nova geração. Transmissão dela tricomoníase em pombos, vamos pegar como supor. É transmitida pela ave adulta para sua prole no momento da alimentação, contaminando a ninhada minutos após o nascimento.
ela pode ser sintomática ou assintomática, ou seja, pode ter sintoma ou não, não é isso? E pode progredir para casos fatais entre 4 a 18 horas após a infecção. Ela é considerada a maior causa de mortes entre pombos recém-nascidos. Eita! Olha só, vamos ver aqui. Questão de tratamento. Sintomas: regurgitação ou vômitos. A ave para de comer, emagrece, fica apática, as fezes se tornam líquidas e as penas arrepiadas. Profilaxia: para evitar, você tem que lavar bem os alimentos os comedouros e bebedouros que recebem aí os alimentos. Manter a ave sempre em um local limpo e higienizar a gaiola, prato, parede, porta, janela. Evitar a entrada de aves estranhas no criatório e evitar de adquirir canários que não são de criadores que tenham higiene. Tratamento. Vamos ver aqui. Nitroimidazólicos. Nitroimidazólicos. Pertence a um grupo composto de metronidazol. É o nome aqui do composto químico, metronidazol. Aí tem aqui metronidazol, Flage, vem com esse nome aqui, mas é metronidazol 400 mg. Tem um outro também que é Tricobacter, é um outro produto também, parece que tá de boa. Tricomezadol e Tricobacter e metronidazol, beleza? É uns artigos aqui que eu achei. Tema livre, Rodolfo Fabrício. Samuel, alguns grades minerais possuem prazo de validade nas embalagens. Existe alguma coisa nesses produtos que passam do prazo de validade e vêm estragar, ou é só uma norma da empresa para cumprir? Eu penso que é só uma norma da empresa para cumprir, tá bom? Para mim, não tem prazo de validade não, a não ser que ela teria o prazo de validade se estiver umedecida ou em local úmido, né? Porque aí pode trazer fungos, bactérias, principalmente fungos. Mas o grit mineral bem conservado dá para usar antes e antes, beleza? Alguns fabricantes colocam assim, prazo de validade indeterminado, né? Edmar, Samuel, eu queria tirar uma dúvida. Depois de quantos dias da choca eu posso tirar o macho? Pois quero evitar novas posturas. Cara, assim que a fêmea bota o último ovo, você pode tirar o macho, tá bom? Então, se você quer evitar que a fêmea continue acasalando, se ela estiver chocando, já tira o macho. Se eles estiverem acasalando, espera ela botar os 3 ovinhos aí e tira o macho. Depende do que está passando aí. Fabrício, quais são as causas mais comuns de problemas durante a pena? Fabrício, a gente tem causas como muda encruada, se a ave não recebe nutrientes necessários. Nem todas são assim, mas há aves mais propensas, mais fracas. Nós temos casos de questão nutricional, que tem a ver com muda encruada, desnutrição, né? O que mais? Cara, assim, a muda é um período, vamos de forma geral, a muda é um período de mais fraqueza da ave. Ela tá trocando de pena, ela sente febre, deve sentir dor, não sei, deve perder um pouquinho de sangue, por aí. Se sente mais fraca, mais vulnerável. Então, todo cuidado é pouco durante a muda, tá bom? Aí redobra a atenção para a higiene, redobra a atenção para alimentação, redobre a atenção para a questão de estresse, barulho, animal estranho, mexer na gaiola toda hora, cuidado com choque luminoso, ficar pegando passarinho demais durante a muda. Então, esses cuidados devem ter, e quais os problemas podem atingir, aí vai variar de canário por canário, porque a gente tem a questão de seleção natural. Canários mais frágeis vão sofrer muito mais de doenças oportunistas durante a muda se você fragilizá-las com estresse, uma má alimentação e uma péssima higiene. Rodrigo Silva, Samuel, quando compramos canários, existe um processo específico de adaptação para não ocorrer problemas futuros? Pergunta foi boa. Quando você adquire um canário, seja ele durante a muda ou reprodução ou descanso, o que você tem que saber ele está saudável? E se ele está saudável, quais eram os cuidados que o criador anterior tomava
para que você também venha ter atenção. Por exemplo, eu compro um canário vermelho, que ele sempre foi criado com sementes, né? Sempre foi criado com sementes. E eu, Valentino, uso sementes, né? Você sabe. Aí o que acontece? A questão da adaptação desse canário ao meu canaril depende dos cuidados previamente já informados pelo antigo criador, tá? Eu compro um canário, não sei o que o criador manejava com ele e trago para o meu canaril e vejo que ele está sentindo falta de alguma coisa, eu já penso que seja falta de sementes, porque eu não tenho sementes no meu canaril. Então já é um cuidado que eu tenho que ter para a adaptação dessa ave, senão ela pode até morrer, dependendo do caso, né? Ela não vai comer farinhada, nem extrusada, vai ficar procurando semente, vai embolar as penas e se desnutre e morre. Então, os cuidados que nós devemos ter, eles devem preceder uma informação do antigo criador. Você vai ganhar um canário meu. É bom você perguntar assim, Valentim, estou comprando um canário seu, trazendo para o meu canaril. Quais os cuidados que você tinha com esse canário que eu vou adquirir? Esse canário que eu adquiri? Aí eu vou falar da alimentação, para que você possa continuar com essa alimentação ou adaptar essa alimentação. Vou te falar também o cuidado de limpar puleiro a cada 15 dias, lavar a grade de fezes a cada 15 dias, trocar os jornais a cada 48 horas. Coisas nesse sentido. Eu não deixava o canário tomar vento. Aí às vezes quando você vai comprar um canário meu, vai deixar ele tomar vento. Aí ele fica muito doidão, você fala que comprou dele e ficou doente na sua casa e fala que a culpa é minha, né? Essa questão das fezes mesmo, trocar o jornal a cada 48 horas ou cada 24 horas é interessante. Acúmulo de fezes, ainda mais em ambiente úmido. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Questão das fezes. Em ambiente úmido, aí você não troca jornal com certa frequência, troca uma vez por semana. As fezes liberam gases junto com a umidade. Aí o bicho começa a ficar doente por alguma forma. Aí ferrou, né? E por aí vai. Juscelio Santos, Valente, Valentim, Fabrício, Samuel, cara de raiva é essa, gente? Samuel, em pastos silvestres já cheguei a ver os mesmos fazendo muda de bico e os canários passam pelo mesmo processo? Você já chegou a perceber isso? Sim, eles fazem a muda de bico também. Eles trocam aquela cartilagem, né? O bico é formado pela cartilagem. Então é bem tímida. Eu não sei no silvestre porque eu não tenho experiência com silvestre, né? Mas passeriforme mesmo, um canáriozinho assim, passeriforme, o tamanho pequeno e tal, porque às vezes um silvestre, um trinca-ferro, um bicudo, um curió, às vezes o bico fica mais proeminente de se perceber uma muda de bico. Mas no canário vocês veem que começa a descascar o bico, uma forma tímida, mas aquilo ali é uma troca de cartilagem formada por queratina, tá bom? Salve Alves, boa noite Valentim, boa noite Jonathan Filson, boa noite Fabrício. Samuel, qual a diferença entre um cobre intenso e um cobre cobalto intenso? Fabrício, apesar de não ser minha praia, a mutação cobalto, ela torna a envoltura mais negra ainda em relação aos clássicos, né? Cobre intenso. Então a impressão que a gente tem é que um cobre intenso, cobalto intenso, ele é bem escuro de uma forma completa. Até um pouco lipocromo fica um pouco abafado por conta dessa mutação. Já o clássico, você já vê nitidamente preto e vermelho se tiver uma envoltura sem felmelanina. Se você pegar um cobre intenso campeão brasileiro, você vai ver aí a melanina bem negra mesmo e o fundo vermelho, e a envoltura não tem nada de marrom ou acinzentado para que atrapalhe a cor de fundo. Mas, espera só um pouquinho aí. Estou com o manual aqui. Eu gosto muito dos canários lipocrômicos com e sem fator, então não é minha cara os canários da linha escura. Né? Um dia eu vou estudar sobre eles. Mas você perguntou do cobalto, né? Negro cobalto, página 131 do manual da FOB. Vou te falar aqui com mais precisão. Mutação cobalto. O fator cobalto é uma mutação autossômica recessiva e sua ação em relação aos canários melânicos clássicos, que no caso aí você citou cobre intenso, determina a extensão regular e mais intensa da melanina
até a extremidade da sua pena, o que provoca uma cor escura sobre toda a totalidade do corpo, inclusive no baixo ventre. Um manto escuro, que é aquilo que eu falei, né? Vocês verem, eu já dei uma estudadinha assim, não esqueci o que seria a mutação Cobalt. Então, é como se houvesse um manto escuro por cima da plumagem, a envoltura mais escura. O desenho é similar ao tipo clássico, tá? Então as estrias são longas, largas e contínuas. A extensão da melanina sobre o conjunto da plumagem dá um aspecto de cinza negro, o mais escuro possível sobre a totalidade do corpo. Essa tonalidade escura do manto atinge as remiges, que são as penas longas das asas, e retrizes, que são as penas da cauda, né, do rabo, até as suas extremidades. E é acentuada no peito, flancos e baixo ventre. Baixo ventre é mais próximo à cloaca e flancos é a parte lateral, ok? Independente da sua categoria. Há ausência de feomelanina visível. Bicos, patas e unhas devem ser negros. Bacana? Eu já vi muito cobre cobalto na minha vida e eu achei bonito. É bem escurão, né? Nossa. Eu acho o cobre cobalto mais legal às vezes que o cobre intenso, assim. Entendeu? Que é o cobre clássico. Mas na realidade, se eu fosse criar a linha escura... Cara, eu sou doido. Quem quiser me doar um ano que vem na FOB, quem estiver me assistindo aí, eu sou pidão mesmo. Eu peço mesmo, não tem vergonha não. Quem não chora não mama, né? É o seguinte, quem for criador bom de azul recessivo, canário azul recessivo, eu não sei porquê, mas comecei a gostar dessa cor. Não tô pretendendo comprar para criar não, só se alguém me doar. Me doa um casalzinho de azul recessivo bom, sem feomelanina, tanto no macho quanto na fêmea, que eu acho bonito o azul recessivo. Se eu fosse para criar hoje, em 2017, canários da linha escura. Azul recessivo é um canário da linha escura, negro oxidado sem fator, né? Então, você não precisa de dar pigmento, nem luteína, nem cataxantina. Esse negócio de, não pode pôr no sol, não sei o que, criar um lugar mais escuro. É legal demais. E o azul recessivo é bonito, ele lembra tipo um pardalzinho, né? Azul recessivo, para quem não conhece, vou mostrar aqui. Aproveitar que eu tô com o manual aqui. Manual de julgamento dos canais de cor. Vou mostrar para vocês aqui o azul recessivo. Porque tem um azul dominante, né? Mas eu gosto mais do azul recessivo. Cadê? Aqui não vai ter, não. Tem um azul dominante aqui. Não, mas dá para ter uma noção. Ele é bem negro. Deixa eu ver aqui. Ele é bem negro. Não sei se vai colocar aqui. Esse canário aqui, ó. Eu acho muito bonito. Muito bonito. Quando ele é no padrão mesmo de concurso, ele tem um manto preto, assim. O bicho fica pretão. Tô vendo muita gente aí agora vai querer criar azul recessivo, hein? Romário Batista, boa noite. Fabrício, Samuel, como foi desenvolvida a cor marfim nos canários? Não sei. Deixa eu ver se o manual me conta aqui. Como foi desenvolvida, eu não sei. A gente sabe que marfim é uma mutação que dilui a cor de fundo, não é isso? Então, quando nós temos marfim, nós temos um canário, por exemplo, vermelho intenso e vermelho marfim intenso. O vermelho intenso é o mais vermelho puro possível. Já o vermelho marfim intenso é um vermelho mais, digamos, mais diluído, desbotado, mais clarinho. Então a mutação marfim se caracteriza por isso. Mas Fabrício está perguntando a sua origem, como foi desenvolvida. Eu penso que aqui no manual não vai falar como que se deu essa origem. Aliás, uma dica aí para quem estiver assistindo a live, for da direção da FOB e de juízes de canários de cor, poderíamos depois pensar, porque coletivo aqui, né? Poderíamos depois pensar fazer esse manual aqui mais informativo, igual o manual dos julgamentos dos canários de porte. Porque quando vocês compram o manual dos canários de porte, meu Deus do céu, aquilo ali é uma história, uma literatura top. Já nos canários de cor, a gente só tem um basicão, né? E algumas fotos. Então poderiam fazer a FOB, né? Se tiver alguém aí me ouvindo e posso sugerir, fazer um histórico também, como surgiu o canário amarelo, antes de começar a falar do padrão do amarelo. E o ágata vermelho mosaico, como que ele surgiu? Vai ser muito enriquecedor para muitos, tá bom? Nós vamos aprender muito como ocorre nos canários de porte, que fala quando que eles surgiram, quem que lançou a mutação, bacana. Mas vamos lá.
Vejam isso aqui. Isso aqui é um vermelho nevado, tá vendo? Agora eu vou mostrar esse aqui. Aí laranja, né? Não, é vermelho marfim nevado. Viram a diferença? Isso aqui é um vermelho nevado escurão e esse aqui é um vermelho marfim nevado. Olha que bacana. Mas como foi desenvolvido eu não sei, tá, Fabrício? Lucas, fala, Samuel, como é que tá por aí? Tô beleza, você? Fabrício de novo. Samuel, no caso dos urucuns, a cantaxantina influencia somente na plumagem ou acaba tendo alguma ação no seu bico, pois ela acaba sendo vermelho? Boa pergunta. Mutação urucum é uma mutação brasileira, desenvolvida por brasileiros. E eu penso, cara, que não tem influência da cantaxantina no bico vermelho dos urucuns. Penso. Porque eu já vi filhotes no ninho, que já mandaram fotos, que nem deram cantaxantina e o biquinho já estava avermelhadinho, tá? Então, penso que a cantaxantina ela vai influenciar somente na questão da coloração das penas. Essa é a função, é um corante das penas. E não penso que seja da queratina do bico. Porque se fosse assim, os canários vermelhos clássicos também poderiam ter o bico mais avermelhado, o que não ocorre, tá? Então é uma mutação independente, na minha opinião, independente de pigmento. Legal? Vamos lá. Fabrício de novo. Samuel, quais são as características que determinam um bom ágata pastel? Caraca, velho, hoje você tá que tá, hein? Ágata pastel. Então vamos ver a mutação pastel, né? Mutação pastel, ágata pastel, página 59. Vamos ler. Página 59. Então tem aqui, ó. Ágata pastel vermelho mosaico. Vamos ler a característica do ágata pastel vermelho mosaico. Nestes canários, nos ágatas pastéis, o fator pastel atua diluindo a eumelanina negra, atenuando a tonalidade da envoltura e deixando a cor de fundo mais evidente que no canário clássico. Então veja bem, no ágata pastel, a cor de fundo ela aparece muito mais do que nos ágatas clássicos. Você pega um ágata vermelho mosaico, por melhor que ele seja, né, campeão mundial, ele pode ter o fundo claro, mas quando tem o fator pastel, torna-se mais branquinho ainda o fundo, ok? Aqui ó, você está vendo o fundo, ok? E ele dilui mais as estrias, a eumelanina. Já nos clássicos, essas estrias têm que ser bem negras, não é isso? Aqui no pastel, elas ficam mais diluídas. Ela dilui a eumelanina negra, ok? Ou seja, a cor preta aí das estrias desse desenho. Vinícius Feitosa, boa noite. Alexei, boa noite, Samuel. Canária nova bota até quantos ovinhos? Cara, o padrão geral é de 3 a 5 ovos, independente de ser nova ou velha. Mas não quer dizer que canária nova vai botar 3 e a velha 5. Uma canária nova pode botar 1, pode botar nenhum. Assim como uma fêmea velha pode botar 1, pode botar nenhum. Assim como uma fêmea nova pode botar 6, 7 ovos. Então tudo é relativo. Júnior, boa noite. Olaria, Rio de Janeiro. Fabrício, Samuel, os filhotes de bons canários, mesmo saindo mais fracos para a competição, exemplo, canário de cor, esse casal mais fraquinho poderia tirar bons filhotes para a competição por trazer no seu sangue uma boa linhagem? Sim. Nem todo canário que demonstre em seu fenótipo não ser padrão quer dizer que ele não preste para a reprodução, né? Ele pode ter vindo de bons pais, até de pais campeões, só que ele não expressou isso no fenótipo. Pode ser que ainda em seu genótipo, ou seja, em seu sangue, em seus genes, ele possa, ao ser reproduzido, sair algum canário bacana, tá bom? Só que a gente está acostumado sempre a querer um canário quando vai comprar já com fenótipo top, né? E pode ser que um casal com fenótipo top não dê canários para competição, e aí? Você pega um campeão brasileiro, acasala com uma super canária e pode ser que não saiam campeões nem regionais. Genética é uma coisa bem cabulosa. Fabrício de novo. Samuel, quais são as características mais fortes que determinam que um canário, digamos, é da linha pastel? Linha pastel atinge os canários da linha escura, ok? Tanto com ou sem fator. E como eu li, ele dilui a eumelanina negra, tornando o fundo mais evidente. Então isso que determina.
Se um canário clássico ele tem a eumelanina bem negra, bem escura, quando ele é atingido pelo fator pastel, essa eumelanina negra, essas estrias desse desenho, ela fica mais diluída. José Brito, boa noite, boa noite. Cadu, boa noite, é nóis. Jonas Oliveira, boa noite. Comecei a reprodução no final de julho. Está na hora de parar? Depende. Se os seus canários ainda estão aguentando reproduzir, você pode reproduzir até o final de dezembro. Se você sente que seus canários já reproduziram o suficiente, pode parar, como foi o meu caso. Pessoal, mais 6 minutos. Davi William, Samuel, seguinte, minha canária fez o ninho certinho, só que de noite ela dorme no poleiro. É normal isso? Cara, normal. Ela pode ser que ela só fique no ninho depois que ela botar o primeiro ovo ou o segundo ou o terceiro ovo. Por isso que quando ela botar, você sempre faça a substituição. Quando ela botar o último, ela estiver adaptada ao ninho, você coloca todos os ovos. Samuel Oliveira, boa noite. Baleeiro, travou aí, né? Quem travou não. Júnior, boa noite, já falei. Leandro Teixeira, boa noite, mestre. Em média, quanto custa um casal de ágata vermelho, ágata topázio, vermelho mosaico? Isso. Depende. Se vai ser meia boca, que nota que vai ter esse casal? Nota 5 ou nota 10? Porque se for nota 10, pode custar de R$1.000 para cima um casal desse. Se for nota 5, pode custar R$300 um casal desse. Então depende. Preço de passarinho depende. Eu vendo meus casais vermelhos de 800 a R$1.000 cada. Outros já vendem casal por 400 de vermelho. Então vai depender, ok? Matheus, canário sem voz, chama, não sai nada, ou sai rouco. Já entrei com o Ivomec, não teve resultado. Pode ser que seja uma sequela de ácaro ou um problema respiratório crônico que você não está tratando direito. Há sequelas que não tem como remediar. Então vai ficar o resto da vida assim, né? Pode tacar Ivomec, um tanto de coisa, ainda mais se for perfuração da traqueia, já era. E quem tá mandando carinha de raiva aí tá pegando o quê, gente? Pelo amor de Deus. Matias, boa noite, Samuel. Quanto tempo levou mais ou menos um canário com pigmento voltar à cor natural? Matias, isso é variável também. Se você pega um vermelhão meu, por exemplo, que já tem aí 1 ano de idade, foi bem pigmentado, aí passa a primeira muda dele de adulto, você não dá pigmento e desbota mais um pouquinho. Vai para o 2º ano, ele vai desbotando. Então, não quer dizer que ele desbota tudo de uma vez. Pode ser que ele demore 2, 3 mudas para ele ficar na cor dele sem pigmento algum. Rodolfo, eu tenho um branco macho que não canta, só pico. Pode ser. Difícil dizer sem diagnóstico, tá bom? Rodrigo Manrique, boa noite. Paulo Guimarães, provérbio é dosagem única. Tá, mas é dosagem única em quanto de farinhada ou de água? Isso que eu não sei. Nunca usei, não pretendo usar também não. Igor dos Santos, Valentim, me tira uma dúvida. Qual é a lâmpada que não prejudica os canários? Como, por exemplo, não corre o risco de cegar algum canário ou acender a luz à noite no canário? Meu querido, eu não sei te dizer qual é a lâmpada, não. Mas sei te dizer o seguinte. No meu canário eu uso lâmpadas, como é que chama lá? Tinha a lâmpada anterior, eu uso a mesma, né? Comum. Só que agora tem outro nome. Halógena. Acho que é isso. Lâmpada comum. Assim, tipo, R$6 que custa a lâmpada. Baratinho. E ela é dimerizada, porque eu uso dimmer dentro do canaril, então para regular. Mas já usei também dentro do meu canaril lâmpada de LED, até essa que está aqui na minha sala aqui. É uma lâmpada que custa R$70, velho. Essa lâmpada de LED bem forte, mas é muito forte, cara. Até de olhar para ela aqui, ó. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Eu penso que essas lâmpadas, tem aquelas lâmpadas que também simulam os raios UVs, UVAs, são caríssimas, 200, 300, 400 reais uma lâmpada dessa. Eu penso que também não prejudique. Agora é o seguinte, se é para acender a luz do canário à noite, você tem que ter um dimmer, para você não acender de uma vez e apagar de uma vez, né? Não é recomendável, pode causar choque luminoso, estressa a ave e o bicho até morrer aí, do coração. Agora, qual que é a lâmpada que não cega? Eu penso que nenhuma lâmpada vá cegar se você não deixar o passarinho muito perto da lâmpada, né? Tem gente que tem canaril que é baixo e deixa a lâmpada assim, em cima da gaiola. Aí, pelo amor de Deus. Cadu, Samuel Cobrezinho tá cantando muito. O Cadu foi o campeão do 2º prêmio da rifa. Vocês viram, né? O Cadu. Parabéns. E o galerinha do Toysberg? Como é que tá o galerinha do Toysberg?
Eduardo Cesarino, boa noite, mestre. Manda um abraço para Indaial, Santa Catarina. Um abraço a todos vocês, acho que eu já até mandei. Fábio Andrade, Valentim, podemos só servir farinhado para os canários? Sim. Assista ao vídeo. Samuel Valentim, só farinhada? Tá lá o vídeo explicando. Pessoal, uma farinhada de boa qualidade, só para, né, determinar aqui, ela contendo todos os nutrientes balanceados, já pode criar o canário só com ela. Bacana? Um pouquinho de areiazinha e aguinha limpa. Então eu já faço isso há 3 anos, nunca tive problema. Reproduz normal, o canário vai cantar do mesmo jeito, sai da muda bacana, não tem nada, pigmenta, melhor ainda, né? Legal. Jonathan, tirei os ovos já na hora de colocar para canária chocar. Que hora? Tirei os ovos. Já tá na hora de colocar para canária chocar, porque não colocou vírgula. E nem ponto final. Qual o melhor horário para repor os ovos? Cara, ou você pode pôr logo no início da manhã ou no finalzinho da tarde. E anota, tá bom? Se você colocar no finalzinho da tarde, em tese, ela vai começar a chocar no mesmo dia, mas aí já foi um meio-dia, né? Cara, eu colocava na parte da manhã. Eu esperava 5 casais botar assim, para eu colocar os 5 no mesmo dia. Se der BO, eu posso manejar um ovo com o outro. Se nascer um filhote, a fêmea não tratar, tá do mesmo tamanho, põe para outra. Vamos lá. Mais 1 minuto. Paulo César Ruiz. Boa noite, Samuel. Comprei uma fêmea branca que só está botando ovo. Posso resolver esse problema? Se sim, como? Cara, se ela já tem uma quantidade de proteína bacana, ela não está com problema no aparelho reprodutivo, não é uma fêmea nem muito nova nem muito velha, não tem estresse aí no canaril, se o canaril seu já é bem iluminado, eu penso que isso é da fêmea mesmo, cara. Alguns iriam dizer para você dar aquela ração de galinhas poedeiras, né? Você põe na ração para ela estimular a botar mais ovos, mas isso pode até desregular aí o sistema da bichinha. Melhor não. Já que tem carinha chorando, eu vou ficar mais um pouquinho. Vamos lá. Rodrigo Nogueira, boa noite. Murilo Gabriel, solto. Valentim, minha fêmea está cantando, é normal? Pode ser normal para ela, algumas fêmeas cantam. E se ela está cantando, possivelmente ela está pronta para reprodução. Assopra a cloaca dela e olha lá como é que está a cloaca. Antônio Carlos, boa meu brother Valentim, é normal o macho e a fêmea ficarem com o peito seco no período de alimentação dos filhotes? Tipo, não. Boa noite, né? Lógico que não, cara. O normal é eles estarem super sadios para cuidar dos filhotes, cara. Se está acontecendo isso aí, leve ao veterinário ou um criador experiente para ver de perto, tá bom? Samuel Lopes, aliás, peito seco pode ser sintoma de várias doenças, por isso que é bom levar para quem entende. Porque pode ser candidíase, pode ser estafilococcus, pode ser fungos, e você acha que é a bactéria lá da coccidiose, não é? Aí trata o bicho errado e vai morrer. Samuel Lopes, boa noite, Xará, boa noite. Vinícius Feitosa. Valentim, eu tenho uma canária que tem um probleminha numa vista, parece que a pálpebra não abre, só fica fechado, o que posso fazer? Cara, levar um veterinário, um criador experiente para ver de perto, para ver o que está pegando. Eu não posso falar o que fazer sem saber o diagnóstico. Lucas, mande um salve para Monte Alto, meu amigo. Monte Alto, não sei onde fica, mas deve ser um lugar bem alto, né? Monte Alto, um abraço para vocês. Sandro Portes. Sandro Portes, queria canais de Portes, quer ver? Boa noite, Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço aos peloteiros, pelotices, pelotianos e pilotis. Estamos atentos aos ensinamentos. Abraços ao Samuel e todos os amantes de canários. Muito obrigado por acompanhar. Valeu mesmo. Valeu demais. Samuel Lopes, estou em Santo Antônio de Jesus da Bahia. Baiana. Felipe de Teves. Primeira vez, mas aprendo muito com seus vídeos. Um abraço. Obrigado, Filipão. Alamir Luna. Boa noite. Canguçu. Rio Grande do Sul está ligado também. Valeu. Milton Dória. Boa noite, meu amigo Valentim. Milton de São Paulo. Admiro sua dedicação pelos canários e pelos seus amigos. Sempre que preciso, você me responde. Agradecido. Um dia eu vou conhecer seu canário. Vai ser um prazer. Um dia você vai vir conhecer meu canário e nós vamos fazer um vídeo, beleza? Ronaldo. Boa noite, Valentim. Ao preparar uma fêmea SRD para ser ama seca,
Apliquei uma gota de Volmec, pois percebi que estava com ácaro de traqueia. Ao aplicar, escorreu um pouco para o pescoço e agora ele está sem penas nessa região. Será que essas penas crescem novamente? Cara, eu nunca tive um caso desse de... Porque assim, eu já apliquei Ivomec alguma vez e o bicho, tipo, babou assim, ó, escorreu, mas não aconteceu nada com as penas. Agora, se o Ivomec ter escorrido nasce pena, eu nunca parei para analisar se ivermectina poderia causar essa ausência de pena na região onde ela é colocada. Eu sei que alguns criadores, quando vão aplicar no pescoço ou na coxa, retiram as penas para que penetre na pele, ok? Mas depois as penas crescem normalmente. Os caras aplicam na pele do canário. Então, isso, penso eu que a ivermectina não vai causar essa ausência de penas para sempre no canário. Penso eu. E gostei aí, o Ronaldo, ele escreveu muito bem com as pontuações, acentuações. Ah, cara, você sabe mesmo, hein? Divorci, Dourados, Mato Grosso do Sul. Também estou atento aos ensinamentos do mestre. Muito obrigado, Mato Grosso dos Sulianos. João Antônio Martins, boa noite. Fábio Carvalho, boa noite. O Maurílio Ferreira tá aí também, meu padrinho? Que isso, primeira vez. Betinho Santos, boa noite, Samuel. Coloquei meu canário, não está mudando. Meu canário não está mudando. Está com penas muito bonitas e não está doente, mas ele parou de cantar um tempão. E até agora não voltou. Pode ser. Pode ser que depois da muda, muitos canários não voltam a cantar por questão de seleção natural. Eu fiz um vídeo sobre isso. Samuel Valentim, por que o macho parou de cantar depois da muda? Assista lá depois. Luiz Augusto, boa noite. Esse ano não mudei meu manejo. Esse ano mudei meu manejo. Estou usando estruzada e farinhada. Melhorou a reprodução. Valeu as dicas dos seus vídeos. Abraço. Valeu. Maravilha. Eu também vou passar a usar estruzada junto com a farinhada. Manter a areia e a aguinha filtrada para os adultos. Para os filhotes pigmentando é só farinhado, cantaxantina, areiazinha e água. Tá bom? Fabrício, Samuel, a muda de ninho dos filhotes e quando o filhote chega a quanto tempo de vida? A muda de ninho... Como é que é? Samuel, a muda de ninho dos filhotes é quando? Chega a quanto tempo de vida? Ah, tá. Começa a partir do terceiro mês, assim, sabe? Que começa a muda mesmo de filhote. Aí começa a trocar aquelas mudas que vieram do ninho. E não trocando as penas, as remígios, as retrizes. Mas o restante do corpo troca-se sim. E quando é adulto, troca tudo, né? Remígio, retriz e tudo. Mas os filhotes não trocam remígios e retrizes, a não ser que você arranque para nascer novas. Felipe de Teves, estou com uma fêmea que é preguiçosa para alimentar e deixa o macho direto, pois cuida bem. Beleza, maravilha. Fabrício, Samuel, a muda dos canários começaria pelas penas do rabo e vai seguindo até concluir as penas da cabeça, sendo a última a ser trocada? Bom, a muda dos filhotes, deixa eu pensar. Cara, muda de filhote eu já vi começando pelos ombros, cara. Eu não sei te dizer exatamente. E não sei te dizer também de adulto, assim. O que eu sei te dizer é que na muda dos filhotes não se trocam remígios e retrizes. Já na muda de adultos troca-se tudo. Tá bom? Essas informações que eu tenho até o momento. Com o tempo eu vou aprendendo mais e passo para vocês. Rodrigo Klein. Aliás, eu quero passar para vocês aí uma coisa interessante que eu tenho lido sobre a questão de fezes, né? Esse negócio de troca do jornal, quanto tempo. É uma questão de gases, poluição. Até eu tô fazendo manejos diferentes aqui de higiene no meu canaril, trocando pelo menos a cada 48 horas os jornaizinhos. Depois eu faço um vídeo específico falando cientificamente sobre isso. Rodrigo Clay, boa noite, mestre. Aquele ar que dá no papo dos filhotes é normal, sendo que são tratados pelos pais? Não, não é normal, né? Aquele ar, somente o ar, não tem alimento, não tem nada, isso não é normal. O normal é o papinho ficar cheio com alimento, não o papinho ficar cheio com ar. Fabrício está falando que vai caindo primeiro as penas do rabo. Bom, Fabrício, depois e termina na cabeça, tá? Depois você coloca aí no grupo pra gente, tá? Porque essa informação nunca parei para prestar atenção nisso aí, não. Obrigado aí. Mas esse ar geralmente é causado por infecção de bactérias, por alimentar, pode ser alimento ou água, tá bom? Então, a recomendação que se tem é fazer uma salmoura, colocar, como se fosse fazer um soro, água com sal e dar uma ou duas gotas dentro do biquinho do filhote e analisar se vai esvaziar isso, se ele vai expelir esses gases pelas fezes, né? Se. É isso que eu tenho de informação, tá? Não sou expert no assunto, mas eu leio muito, então são informações que eu vou lembrando
e vocês vão perguntando, eu vou lembrando. Muita coisa que vocês me perguntam, gente, eu nunca passei por isso, né? Nunca passei e vejo que vocês passaram e fazem minha pergunta. Aí já viu como é que acontece, né? Mauro Cavaquinho. Eu toco cavaquinho no violão. Eu não sei fazer os acordes de cavaquinho, mas eu dou aula de violão, então eu sei. Vou lá no final do braço do violão. Ô, cavaquinho, vamos ver. Por que algumas fêmeas não aprontaram este ano? Pois as minhas fêmeas, há um ano, estavam saudáveis e nada de aprontar. Qual seria a falha? Cara, eu penso ser questão hormonal também. Mesmo a alimentação tá legal, o canarinho tá legal, tá tudo legal. A gente tem que pensar que as aves, assim como nós, são reguladas também por hormônios. Não, Valentim, não sabia. Deveria saber, né? Canaricultor não costuma estudar sobre hormônios nos canários. Acha que a coisa é matemática. Não é, questão hormonal também. Então eu daria como resposta, se fosse uma prova, questão hormonal. Ah, poderia ser alimentar? Sim. Ah, poderia ser pouca iluminação no criatório? Sim. Mas eu penso que a maioria de vocês queria um lugar claro, com alimentação boa, né? Então, vamos pensar em hormônios. Toninho Franco, boa noite. Mais 1 minuto, agora eu vou embora. Fiquei 10 minutos a mais. Samuel, por que uma troca brusca de alimentação pode causar muda de penas? É o seguinte, uma troca brusca, Fabrício, eu posso pensar tanto na questão de déficit nutricional ou superávit nutricional. Você poderia até pensar, pô, Valentim, mas se tem um superávit nutricional, ou seja, saiu de uma dieta pobre para uma dieta super rica em nutrientes, não era para entrar em muda, era para ele ficar mais forte, saudável, bacana. Mas justamente o organismo pode entender que aquele acréscimo de proteína, carboidrato, gordura, vitamina e mineral, ele está trazendo uma exigência maior para o organismo e pode ser que a ave sinta no sentido de que tenha que trocar as suas penas, passar por um período de troca, depois um descanso para que ela venha melhor. Agora vamos pensar do lado contrário. Vocês compram um canarinho do Valentim, que é super bem tratado com farinhada Biosupreme, Ultra Biosupreme e extrusada Biosupreme, Biogrit Mineral Biosupreme e a água filtrada da Copasa, de Minas Gerais. E você vai criar esses meu vermelhão só com sementes. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que você está pegando um canário com bastante nutrientes e vai ter um decréscimo nutricional, um déficit nutricional. O que vai acontecer? O organismo vai sentir, questão hormonal também vai interferir nisso aí, o canário entra em muda e pode voltar até pior ou até morrer, se depender do caso, se ele não for um canário forte para aguentar aquela alimentação, tá bom? Então, eu não sei te falar cientificamente, mas na prática é assim para os canários. Agora, qual que seria a melhor mudança? Será que seria melhor eu pegar um canário com muita nutrição e pôr menos nutrientes nele ou poucos nutrientes, mais nutrientes? É melhor passar uma muda do mais para o menos ou do menos para o mais? Sim, o Fabrício está mandando aqui. O organismo sente que tem que metabolizar mais. Foi o que eu falei no início, né? Você pega um canário com déficit nutricional e tem que pôr muitos nutrientes para ele, vai ter um metabolismo trabalhando muito mais, não é isso? Ele vai ter mais gorduras para digerir, mais vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos. Ele pode sentir isso. A questão hormonal também está incisa nesse processo e ele entra em muda por conta disso. Agora, Valentim, pode ser que o canário não entre em muda? Pode. Pode ser que o canário que foi bem cuidado, depois com pouco nutriente, ele ainda não entre em muda imediatamente. Ok? E pode ser que um canário que estava criado só com alpiste e água e de repente comece a comer farinhada, extrusada e outras coisas, também não entre em muda. Então isso vai muito da individualidade biológica do canário, da questão de seleção natural, da teoria aí de evolução de Charles Darwin proposta em 1856. Será que é isso? Será que eu estou lembrando ainda? Mas é isso aí, tá bom, Fabrício? Bom, fiquei mais 12 minutos além do que eu tinha me programado. Beleza, pessoal? Beleza. Agora eu vou descansar e penso que essa semana eu farei mais uma live. Beijo no coração. Quem não é do canal no YouTube, se inscreva para receber novas lives, novos vídeos. E se vocês não entraram no grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, lá no Facebook, que adentrem ao grupo e aprendam mais. E também ensinem, caso você saiba muito, possa também nos ensinar
e divulgar mais a canaricultura, dar mais dignidade aos canários, mostrar que não tem criador mais top que o outro, essas baboseiras, todo mundo igual ajudando os canários e se ajudando. Beleza? Um abraço a todos, valeu, até mais!